A gente pode estar entrando agora no último ponto, eu acho que é um dos mais importantes também, que a gente vem sofrendo muito aqui no território do Recôncavo, eu acredito, não sei como está aí, mas a parte da comercialização e da viabilidade econômica, né? Porque envolve também o serviço de dispersão, então é importante você retratar. A gente sabe que a comercialização dos produtos da agricultura familiar, né, principalmente os de origem animal, é um gargalo no Brasil inteiro, né? Então, assim, por mais que em alguns cantos, algumas comunidades, alguns municípios, já se disponha de algumas estruturas que possibilitem, né, esse tipo de processamento, né, do leite, da carne e tudo mais. Aqui na minha região não é diferente. Talvez seja até pior do que outros municípios, né? Nós temos aqui um abatedouro no próximo a Riachão de Jacuípe, deve ser em torno de 100 quilômetros, 120, e nós temos um outro no município de Miguel Calmon, né? Fica aí 120 quilômetros distante, né? Imagina aí a agricultura familiar, que tem um fluxo de produção de produto, né, considerado baixo, conseguir viabilizar esse suíno, esses 2 ou 3, para Miguel Calmon, para depois retornar aqui para ser comercializado. É uma logística que muitas das vezes, a gente até já discutiu isso em outros momentos, né, essa logística de comercialização, que acaba sendo o principal, né, gargalo na comercialização dos produtos. O que é que a gente tem feito aqui, né? Assim como as outras comunidades, né, os outros municípios, nós ainda somos dependentes do comércio ao intermediário. Então, assim, o intermediário, né, é quem tem comprado os suínos nossos aqui, né, para estar fazendo todo um trabalho de abate e tudo. Que essa mudança nossa de estratégia, a gente diminuiu um pouco esse fluxo de produto comercializado ao intermediário. Ora, se a gente está comercializando leitões para reprodução, para recria, seja lá o que for, com certeza a gente vai diminuir, né, a quantidade de animais que vai entrar na fase de recria e de terminação. Essa foi a estratégia assim, que eu consegui enxergar que deu um norte diferente ao trabalho. Mas tem momentos que a gente não consegue comercializar tudo que tem. Então, o que é que a gente acaba optando? Fazer a recria e terminação. Aí a gente vai, né, com essa quantidade de animais para ser comercializado intermediário. Eu tenho percebido, assim, ao longo dos anos, né, com assessoria, como agricultor, que o próprio intermediário, eu acho que ele entrou numa linha de trabalho um pouco diferenciada, né? Antes, a gente entendia o intermediário como aquela pessoa, como aquele destinatário que comprava seus produtos, né, a preço de banana, que nem a gente diz, e eles comercializavam com um valor bem acima, né, superfaturado comparado com o que ele comprou. A gente tem percebido que nos últimos anos para cá, o intermediário ele entrou um pouco nessa linha também de valorização dos produtos. Então, no frigorífico, para você ter ideia, o suíno arroba está R$ 156, arroba. O intermediário aqui está pagando 150, se falando até R$ 160. Você está dizendo que isso é bom? Não, longe disso. Mas enquanto a gente não discutir um outro meio, uma outra forma, que seja mais viável a comercialização da produção, a gente vai depender sim do intermediário para poder efetuar esse exercício. E isso não é só para suínos. Isso é o bovino, é dessa forma, o leite é dessa forma, né? A ave é dessa forma, todos os produtos estão nesse mesmo alinhamento. Já foi feita alguma coisa para que possa melhorar esse sistema? Já. A gente também não pode dizer que nunca foi feito nada. A gente tem visto aí o Estado investindo, né? As organizações partindo para cima, buscando melhoria, mas enquanto a gente não conseguir, né, uma melhoria que seja a nível regional, né, a nível de território de identidade, a gente vai depender do intermediário. Então, assim, claro, nós estamos com o intermediário, mas nós sabemos que podemos ir além, porque nós temos um produto diferenciado. A mesma arroba que é 150 para o animal que a gente trabalha, que dá um manejo diferenciado, muitas das vezes o intermediário chega num outro sistema, né, que não recebe esse manejo como a gente está aplicando e paga também 150. Então, algo está errado, né? Então, nós estamos com esse desafio, nós temos acompanhado essas discussões aí acerca da comercialização. Alguns produtos a gente já está conseguindo saídas, né? Tipo o leite de gado. Nós estamos discutindo aqui na região, no município,
a viabilidade da empresa entrar aqui para poder comprar o leite. Já trouxemos hoje aqui um representante de uma empresa, já fez toda a abordagem da política de preço deles, que para a gente como é que eu digo, é viável. Só que a gente ainda depende dos outros produtos, do suíno, né, do bovino e tudo mais. Então, infelizmente, ou felizmente para uns, né, a gente ainda está comercializando via intermediário. E assim, são pessoas que são próximas da gente, né, pela vivência, né, nós já tem gerado aquele processo todo de confiança. Então, se eu não tiver o suíno nessa semana, o cara não vai deixar de comprar na minha mão daqui a 2 ou 3 semanas, né? Essas relações, né, elas construídas ao longo de anos, têm proporcionado essa parceria, mesmo que sendo intermediário. Então, a comercialização ocorre dessa maneira quando se trata do animal para o abate. Os leitões, aí a comercialização já melhora um pouco. A gente tem vendido bastante aí para criador, né? Pessoas que querem criar o animal para poder reproduzir e dar continuidade à atividade. Eu tenho vendido aqui muito leitões para jovens, né? Então, assim, o cara chega aqui, um jovem, na roça da gente, visualiza aquela estrutura, aquele trabalho nosso, e ele cria, assim, aquele desejo, aquela ganância de poder praticar aquilo mesmo. Tem deles que, pela reação, né, quando a gente vai conversando, eu me vejo daquela forma. Eu fui daquele jeito. Um dia eu sonhei que eu poderia desenvolver algo desse tipo. Bastou uma oportunidade para que eu pudesse abraçar e dar continuidade. Então, não sei se você quer que eu feche aqui com a questão da viabilidade econômica financeira, mas a comercialização, esse é o ponto. Não sei se tem alguma pergunta que case, né, com essa discussão nossa, uma colocação sua, do Edson, do Zé Mário, né? Zé Mário é o perito da comercialização. Não, na verdade é o seguinte, o suíno, que muita gente conhece como porco, né, é comum isso, aqui na região, o abate é clandestino ainda, não tem jeito. Então, geralmente aqui, ou se tem um suíno para o casamento da filha, ainda tem muito isso, ou para o São João. Mas aqui o Estado investiu também, já tem uma cidade aqui, que chama Maragogipe, que eles têm uma estrutura de carne de fumeiro. Então, assim, eu acredito que, como qualquer outra região, precisa se estruturar a cadeia para justamente ter uma política pública, né, que abranja, né, ao máximo de pessoas. Então, talvez a suinocultura ainda seja um desafio. Então, eu acredito que essas práticas do Bahia Produtiva, através do Banco Mundial, justamente é para fomentar também, né, a estruturação da cadeia produtiva da suinocultura, mas realmente é um desafio, sim. Mas só para deixar para você a mensagem que existe já também o beneficiamento dessas estruturas, né, como embutidos, e o Estado também já tem algumas experiências boas aqui no território com a questão dos embutidos e com a carne de fumeiro, que agrega valor muito ao produto. Então, é uma alternativa também, mas, acima de tudo, tem que estruturar a cadeia, trazendo mais pessoas para esse ramo, porque é viável, né? Então, eu acho que a mensagem maior para conseguir avançar na comercialização também é a união aí em associações, né, de suinocultores ou cooperativas de suinocultores, justamente para dizer, olha, nós estamos organizados, nós precisamos de uma política pública mais estruturante, nesse sentido. Só pegar a falinha aí um pouco das suas, Zé, me perdoe aí os demais, porque eu sei que você tem alguma coisa para falar, mas é justamente esse tipo de estratégia que eu tenho discutido aqui com meus vizinhos aqui, com o pessoal da comunidade, né? Teve momentos, quando eu comercializava um leitão aqui, algumas pessoas diziam, você está comercializando, daqui a pouco o cara é concorrente seu. E eu digo, olha, meu objetivo aqui não é esse. Meu objetivo não é disputar produto melhor com A ou com B. Meu objetivo é a gente desenvolver um modelo de suinocultura que seja adaptado às condições da realidade da agricultura familiar. Claro, eu critiquei um pouco a questão vamos assim, da comercialização em estruturas, pelo fato de assim, não haver nada assim ainda de concreto, mais próximo da gente. Porém, a gente sabe que a cadeia em si, que a base produtiva, que ela é que é responsável em ter produtos para levar até o abatedor, até frigorífico, ela precisa mais ainda ser organizada. Então, assim, esse é o desafio, Zé. Eu acredito que a gente tem como desenvolver um bom trabalho aí com a suinocultura perante esse edital, Jefferson, que está sendo implantado aí no Recôncavo, e por aqui eu vou seguir, né, com meus colegas, dialogando para que a gente possa fortalecer o trabalho, né? Eu estive até conversando com um criador aqui também, né, através do meu trabalho, o cara se inspirou, e eu disse, a gente precisa se organizar, velho. Tem vezes que a gente precisa comprar um leitor aqui, de um outro plantel, e a gente compra muitas das vezes cara porque é só uma. Se a gente está em 10 aqui,
e esses 10, cada quem compra uma, a gente consegue um preço diferenciado. Então, assim, eu sou daquelas pessoas que eu acredito muito na organização, nas comunidades, né? Então, assim, eu acredito que o isolamento só faz bem nesse momento, o isolamento social, o único momento que vai ser bom é nessa pandemia, mas pós-pandemia a gente precisa estar nos organizando dentro das comunidades, fortalecer para que a gente crie esses meios, nesses mecanismos que possa garantir a comercialização da produção. Tem alguma palavra, Edson? Eu tinha algumas contribuições para fazer com relação à apresentação de Dilma. Tem mais alguma pauta? Acho que não, né, Jefferson? Já finalizou as pautas, né? Tem a viabilidade econômica. Eu não sei se eu fecho e depois a gente... Fale da viabilidade econômica, depois a gente faz umas contribuições gerais, viu? Pronto. É coisa rápida também, né? Então, assim, a gente sabe que assim, o capital, o dinheiro, eu, pelo menos, assim, eu acredito que ele não é tudo. Ele é bom? Ele é bom. Ajuda cada agricultor, cada agricultora, cada ser humano, ajuda. Porém, é longe de ser tudo. Então, assim, a gente não vai desenvolver um projeto também, né? Seja de suíno, seja de aves, seja de gado leiteiro, seja de aves, e a gente não deixa de enxergar a viabilidade financeira, a viabilidade econômica. Até porque tem tempo dedicado ali, tem investimentos, né? Tem produtos adquiridos, tem insumos e Acho que deu algum problema na internet dele lá. Travou a internet? Acho que travou. Pede para ele sair, Jefferson. Vou falar com ele aqui. Tá voltando, parece que tá voltando. Caiu aqui a transmissão, deu uma interferência. Voltou já, tudo certo. Pode continuar. É porque eu falei demais, eu acredito que seja por isso. Eu sou assim mesmo, eu me empolgo, né? Quando eu começo a falar assim, eu acabo me empolgando, e assim, são vários horizontes que a gente viveu, e assim, tem história, né? Para você simplificar isso tudo numa hora, que eu lhe disse ontem, eu digo, Jefferson, é só uma hora, né? Então, assim, tá chegando duas, né? Então, assim, a viabilidade econômica tem dado no sentido, para os animais de recria e terminação, tem me dado de 30% a 40%, né, de renda monetária. Tipo, tirei tudo, os investimentos, né, as aquisições de insumos, né? E, ao final, quando eu reunir a receita, né, a receita que for depositada perante a comercialização, me sobrou de 30% a 40%. Para os leitões, tem me dado um pouco melhor, de 40% a 50%. Por que isso? Como eu investi um pouco no melhoramento genético, né, com o reprodutor Pietran, eu tenho conseguido bons animais. Então, esses bons animais, eles é comercializado aí na casa de R$300. Para você ter uma ideia, você pode até dizer, pô, rapaz, o cara fala de agroecologia, vendendo leitão de 300, né? Mas para você ter uma ideia, eu comprei esse reprodutor, né? Vai fazer 2 anos agora, comprei por R$500. Estava com 40 dias de nascido, e assim, não teve choro, que nem a gente fala, né? É 500 e acabou, tu leva, tu deixa. Então, assim, eu não poderia, de forma alguma, com minha consciência, né, agroecológica, social, de comunidade, de agricultura familiar, dizer, ó, porque eu paguei de 500, eu vou ter que vender de 500. Nada disso. É por isso que é bom esse controle de custo, de despesas, né? Para que, no final, a gente possa definir o preço de comercializar ele. Se eu anotei tudo direitinho, eu sei quanto é que eu gastei, por quanto é que dá para eu comercializar. Agora, se eu sou aquele agricultor que não consegue anotar nada, que para ele tanto faz, aí fica difícil até na hora de definir o preço. Muitas das vezes vai ser dependente de preço de outros agricultores, né? Então, assim, não tenho ficado, o leitão não vou vender porque está caro. Pelo contrário, tem faltado, né? Uma coisa que eu não falei, que eu deixei para o final, né? Então, assim, o plantel. Quantos animais tem no plantel, né? Então, para vocês terem ideia, né, a estrutura nossa, ela é dividida. Ela não é, assim, digamos assim, uma única estrutura com 6 baias. São 2 estruturas, porque uma deu continuidade ao projeto inicial, e o projeto inicial, pela empolgação, pelas condições que tinha na época, a gente não se atentou para algumas questões, tipo a localização, né, ficou um pouco próximo da casa. Quando a gente começou a andar, a gente diz, já está complicado, como é que eu vou desmanchar o que está pronto, derrubar para poder fazer um novo? Vamos construir novas baias um pouco afastadas. Então, nós fizemos isso, eu já fiz num formato de complementar, né, essas 3 baias que já existem, com mais 3 do outro lado. Aí eu vou fechar
o direcionamento certinho que nem recomenda para o posicionamento da instalação, né? Esse sentido aí, leste-oeste, levando em consideração o frio, né, do lado do sul, e o sol e a chuva do lado norte, né? Então, o plantel já teve 3 matrizes e um reprodutor, hoje está com apenas uma matriz e um reprodutor, e com 3 leitoas, né? 2 em processo de crescimento e uma já foi cruzada, né, semana passada, para que eu possa estabilizar aí 4, 5 matrizes suínas, né? Meu projeto é esse. Eu não quero atingir mais do que 4 ou 5 matrizes. Eu quero chegar a essa meta. Porque se a gente focar demais numa única atividade, a gente acaba deixando despercebida as demais. E, enquanto a agricultura familiar, a gente tem que dar visibilidade a todas as atividades que a agricultura familiar tem um potencial para desenvolver. Então, a viabilidade econômica, né, considerada boa, tem dado para se manter na atividade, tem gerado uma renda financeira, né, significante. E, assim, o mais importante é essas outras contribuições que esse trabalho tem me proporcionado para mim e para a minha família. Beleza, Adil. Vai passar para as perguntas? Tem mais perguntas, Jefferson? Vamos fechar. Eu ia perguntar a ele agora as imagens, porque ele disponibilizou algumas imagens para mostrar. Seria importante mostrar logo agora, antes da gente fazer as contribuições finais. E se alguém tiver alguma pergunta, a gente vai fazer uma última rodada após as imagens e vocês fiquem à vontade, certo? Vamos colocar as imagens aqui, certo, Dilma? Certo. Eu vou só comentando rapidão, assim, colocar para poder o pessoal entender o que é, né? Pronto. Não pode ir falando então, aqui. Essa aí é uma parte da estrutura, né? É a que eu falei para vocês. Começou com essa primeira do lado de cá, com essa primeira baia. Então, assim, deu segmento às demais. Então, saiu assim um pouco próximo da casa. E as outras, né? As outras 3 baias já fizemos um pouco afastado, né? Então, o objetivo é a gente buscar manter mais longe de casa possível, né? Aí a questão do melhoramento genético, né? Alguns animais, vocês estão percebendo aí pela pelagem deles, né? Dessas pintas aí, os pintados, né? Descendente do Pietran, né? Então, assim, a porca, ela é Laje White. Então, é natural que 50% das características do pai e da mãe, né? Então, saiu, como a porca é branca, leitões brancos e leitões pintados. Então, nesse porte aí, um leitão é comercializado a R$300. Aí já alguns dias a mais nessa fase, né, a fase da recria aí, já se percebe que já estão bem desenvolvidos mesmo. Amamentando, né, a cama que eu falei para vocês, percebe que tem a cama, que a matriz está deitada sobre essa cama, e eles estão sendo alimentados, né? Olha a nossa guerreira aí, mandioca, né? Então, assim, eu tenho defendido bastante a mandioca, né? A gente sabe que é uma cultura que se aproveita tudo, não se perde nada. Esse é o processo que eu faço, né? A maceração dela, em cima de uma lona, né? Evitar o contato com o solo, com a terra, para fazer a dessecação dela. Essa é a farinha que eu falei para vocês que eu fiz a experiência, né? Da substituição ao milho, né? Então, assim, depois de seca, passei na forrageira, me gerou esse material, né? Aí uma matriz, né? Então, essa aí já se aproxima do Landrace, né? Você vê que ele tem a orelha um pouco inclinada para frente, a raça Landrace. Ela, novamente, a mesma. Esse ferro aí, em volta da bota, aí, já, por favor. Isso é uma maternidade que eu mesmo inventei, né? Então, assim, a gente andou tendo alguns problemas quando a matriz, né, dava cria, de esmagar leitões, né, matar ali no momento que deitava. Então, assim, eu busquei uma estratégia de proteger esses leitões recém-nascidos, né? Os primeiros 3 dias, quem cria suínos aí sabe, são dias críticos, né? Se não for uma boa matriz, se não tiver todas aquelas características de boa mãe,
mata uma porrada. Então, eu fiz isso nesses ferros fincados, né, no piso e nas paredes, e coloco o pó de serra. Então, assim, não perdi leitões mais esmagados, né, na parede pelas matrizes por conta dessa estratégia aí. Então, assim, ela não consegue encostar, ter contato com a parede. Esse aí ficou a imagem, né, distorcida. Precisava dar um giro nela aí, não sei se você consegue por aí. Agora aqui. A parte do ferro. Aí a desinfecção que eu falei para vocês, né, a pintura de cal nas paredes, no piso, aí também é a mesma maternidade que passou na foto anterior, tudo pintadinho, higienizado. Eu fazendo uso do Besocreol, na proporção que eu falei para vocês. Essa recomendação é o fabricante, então, assim, quero trazer que eu sigo o que consta na bula, né? 100 ml do produto, 300 ml de água, para desinfecção de superfície, né? Um pulverizadorzinho simples. Aí, primeiro eu faço isso, deixo secado um dia para o outro, depois entro com a pintura de cal. A cama recém-trocada, vocês percebem, né, a tranquilidade que está os animais, né? Você percebe que não tem estresse, né, por conta de o ambiente ser favorável, né, aos animais. Então, essas condições mínimas têm garantido os animais menos estressados. Se estão menos estressados, significa que produz melhor. Esse é o reprodutor da raça Pietran. Então, assim, já estou com problema pelo tamanho dele, mesmo mantendo uma dieta, né, controlada, mas, assim, a convenção alimentar do suíno, ela é incrível e acaba que, depois de alguns anos, 2 anos, 3 anos, né, sendo obrigado a substituir. Aí eu fazendo, né, jogando cal aí nessa passagem. Essa passagem aí é um corredor que eu solto as matrizes para aquele processo que eu falei para vocês, né? Defecar do lado de fora e urinar do lado de fora. Em compensação, dá uma fuçada ali no solo, né? O pouco de estresse que tem ali acaba que tirando. Deixa ali 10, 15 minutos durante o dia, de manhã e pela tarde. Então, é preciso que a gente faça essa desinfecção nessa frente aí, onde os animais trafegam, né? Aí já falamos, a cama, os leitões, aí ainda não foram desmamados. A cama novamente, né? Aí, assim, quando passado alguns tempos, pode perceber que as paredes, ela acaba a tintura, né? Então, assim, é preciso a gente dar uma outra mão de cal, fazer todo o processo novamente. Esse é o ambiente que eu solto os animais, percebe que é terra, que é solo, né? Então, assim, eles procuram alguma coisa no solo, colocar na boca, urinar, defecar e... Enfim, esse é o exercício diariamente. Leitões desmamados, a gente percebe aí uma leitegada de forma uniforme, né? Isso, assim, é um bom sinal, porque, assim, é comum uma matriz parir ali 12, 13, até mais. Esse dia eu estava vendo aí na internet uma porca pariu 32, né? Coisa só em época de pandemia isso, né? E aqui a gente percebe que essa pariu 12 e criou os 12 uniformes, né? As matrizes deitadas. Chega um momento para a gente otimizar até as baias, a gente junta, né? Põe 2 matrizes numa mesma baia. Então, só retira daí alguns dias ali, pré-parto, né? Aí os leitões na fase de recria. Aí já está quase no ponto de abate, que a gente fala, né? Então, estão se alimentando no coxo. Esse é o sistema de coxo que eu tenho lá. Novamente. Esses aí também próximo ao abate, então você percebe que é um lote uniforme, né? Os leitões, mesmo padrão. Então, assim, é nessas condições que a gente consegue aí 5 meses de idade, 150 dias,
65 a 70 quilos. Isso na suinocultura industrial, que essa idade aí, que essa quantidade de meses, aí eles conseguem até 110 quilos, né? Mas, assim, alimentação o dia inteiro, né? Exceto só à noite, que eles suspendem a alimentação. Aí, leitões em fase de recria. Novamente. Novo, quase no ponto do abate aí. Aí uma porca recém-parida. É aquilo que eu falava para vocês dos leitões, né? Então, assim, os 3 dias ali são cruciais. Então, assim, no momento dessa foto não tinha ainda esse sistema de maternidade. E aí, assim, é um risco grande, né? Se ela vira para o lado de cá, esses leitões que não conseguem sair rápido, acaba sendo esmagado, né? Isso é prejuízo. Essa foto eu fiz questão de botar, porque, assim, foi no início do trabalho nosso, né? Se percebe que são animais, né, sem raça definida. Então, assim, uma das características principais é essa grande produção de toucinho, né? Então, quando se chega no mercado, há uma grande reação pela quantidade de toucinho. Então, assim, desenvolve bem, né, relativamente bem, que esse manejo que a gente tem adotado, porém, tem essa desvantagem que o suíno, que apresenta grandes quantidades de toucinho, ele tem uma restrição, né, na comercialização e no consumo. E acabou, né? Isso. Finalizou. Achei excelente a maneira como... O manejo que você faz com suínos, a limpeza, a higienização, a questão da cama de frango. Vimos também ali que você usa cal. Inclusive, é importante a gente falar da estrutura do pé-dilúvio para evitar, né, esse contato, essa ação germicida da cal para os micro-organismos. Então, é importante também a gente estar fazendo essa manutenção. Tem só uma colocação aqui de Vitor Prates, ele pede... O método, mas assim, é como eu disse para vocês, eu não quero tecnificar muito o sistema, porque assim, a gente foge um pouco da realidade da agricultura familiar, né? Então, assim, para mim, enquanto agricultor aqui, eu vou falar de agricultor, é algo um pouco distante, a inseminação artificial, né? Em várias questões, né, que aqui próximo a gente não consegue ter, né, todos os equipamentos, a questão do sêmen, e tudo mais. Então, assim, eu dei preferência a trabalhar, né, com a reprodução natural, através dos reprodutores, né, feita essa seleção da raça, e, assim, estou tendo bons resultados. Mas isso não significa que eu não possa também estar pesquisando mais um pouco, né, da viabilidade da própria inseminação. Mas, assim, é muito boa a sua pergunta, né, não quero aqui descaracterizar a agricultura familiar, pelo contrário, a gente tem que fortalecer, e são essas ações que fortalecem. Então, eu vejo quando a gente tecnifica muito o trabalho, a gente começa a ficar... Aí perde a autonomia, né? E a autonomia das famílias é tudo na sobrevivência, na agroecologia, né? Mas, assim, gostei do seu questionamento, muito bom. Moro no município de Quixabeira, aqui, né, na região semiárida. Então, assim, tem um Facebook, pode procurar o Facebook, Instagram. Segue lá que a gente vai dialogando aí, tentando contribuir com os outros, né? Volto a dizer para vocês, não sou especialista, né, de formação na área, nunca trabalhei em granjas industriais, também não quero, deixar bem claro, né, tem até uns colegas meus que trabalham na região de Feira de Santana, outras cidades, e já conversei com eles, eu digo, olha, eu quero manter o meu trabalho aqui com a agricultura familiar. Boa sorte para vocês que estão aí, né, com o trabalho de vocês, mas minha missão é por aqui. Ótimo, então a gente está chegando a... Pronto, Dilma. E aí a gente vai dar as contribuições. Acho que Edson queria falar primeiro. Não sei se a Zemária vai querer falar anteriormente. Não, eu já queria me despedir, mas deixa a Edson falar sobre alguma coisa. Eu vou tentar ser bem breve por causa do horário que já passamos, já extrapolamos já. Dilma, primeiramente, parabéns, uma excelente live, excelente explanação. Eu acho que esse conteúdo que você trouxe, essa temática, foi muito importante para a comunidade específica que vai trabalhar no Bahia Produtiva com suinocultura, mas, para além disso, para todo o território, para os ACRs também levar esse conteúdo para suas comunidades, para seus empreendimentos. Dizer que esse manejo, esse arrastoamento,
esse intercâmbio territorial da gente com você é muito importante, porque você está trazendo novas experiências, a gente apresentou nossa experiência de Recôncavo, e a gente vai trocando para ver qual melhor se adequa. Com relação às nossas culturas, à nossa economia, a suinocultura não é o principal carro-chefe da agricultura familiar do Recôncavo. Isso aí é fato. Nós temos a mandiocultura, nós temos a fruticultura na produção de vegetais, na produção animal a gente tem a bovinocultura de corte, a gente tem a avicultura caipira, que são realmente o carro-chefe da economia da agricultura familiar. Então, sua explanação entusiasma todos os agricultores familiares, todos os produtores rurais, os empreendimentos do Recôncavo para tentar produzir de forma sustentável com adequação à agricultura familiar do jeito que você apresentou. Em relação à comercialização, um gargalo, tanto para vegetal quanto para animal. Acredito, como o Zé Mário mencionou, a questão da união, de você vender o produto através da associação cooperativa. Nós temos exemplos aqui no Recôncavo de cooperativas que dá super certo e são rentáveis, como a Associação do Brinco, em Maragogipe. Zé Mário mencionou a questão da carne de fumeiro de Maragogipe. Vou puxar a sardinha um pouquinho para mim também. Eu sou de Nazaré das Farinhas, não sei se você conhece, e lá nós temos realmente uma produção de carne de fumeiro de excelente qualidade. E é rentável para o agricultor familiar, e eu comungo com a fala de Zé Mário, porque a gente não pode se prender só a produzir citros, a produzir mandioca, a produzir hortaliça, a produzir abacaxi. Não, a gente tem que produzir a vaca de leite, a gente tem que produzir a carne de fumeiro, a gente tem que produzir o mel de abelha, a gente tem que produzir a farinha da mandioca e seus derivados, porque a partir do momento que um produto está com preço baixo, a gente ganha mais com um produto que está com preço mais elevado. Aumenta a diversidade produtiva, seja ela animal ou seja ela vegetal. Só finalizando minha fala, eu queria fazer 2 questionamentos. Com relação às raças, se as raças apresentadas, a Laje White e a Alandrais, se adaptam bem a regiões mais úmidas, como o território do Recôncavo, e também apresentar com relação ao fator econômico. O Brasil é o 4º maior produtor mundial de carne de suíno. Nós temos uma produção em 2019 de 3.975 mil toneladas. Em 2019, perdemos apenas para a China, União Europeia e Estados Unidos. E a nível nacional, a Bahia é apenas o 10º maior produtor, o 10º. Nós temos uma produção de carne de suíno muito baixa, de 12 mil toneladas no ano 2019. Então, a gente perde para Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Mato Grosso. Então, eu queria, Dilma, e nós estamos muito abaixo do topo, que seria 1.119 mil toneladas no ano 2019. Então, as 2 contribuições que eu queria trazer para você é justamente perguntar o porquê da nossa baixa produção de carne de suíno, porque a Bahia está tão aquém da média nacional e do topo da produção nacional, e com relação às raças, se são bem adaptadas a climas mais úmidos. E, só finalizando minha fala, minha contribuição, agradecer, em nome da Ascob, as contribuições que você trouxe, as informações técnicas, em nome de todos os empreendimentos, em especial a Associação de Itapera, o ACR Emerson, que está nos assistindo, agradecer pelo conhecimento que você trouxe nessa tarde, que foi realmente de grande valia para a suinocultura do território do Recôncavo, da região cisaleira e da Bahia de modo geral, tá bom? Grande abraço, Dilma. Beleza, Edson. Aí a gente que agradece, né, as intervenções de vocês, que nem eu digo, o conhecimento a gente constrói todos juntos, né? Então, assim, para mim também foi um aprendizado incrível, né? Ainda mais estar com essas figuraças aí, como o Zé Mário, né? Jefferson, você, né? Então, assim, para mim é de grande importância. Respondendo as perguntas, veja bem, a Bahia, né, está nessa colocação que você nos trouxe, né? Se a gente for dividir isso por região do estado, imagina aí quem é no semiárido, né? Quem mora na região do semiárido, onde é que vai estar, né? Vai estar bem distante, por várias questões, né? De clima, de solo, né? A gente sabe que a suinocultura é dependente muito de grãos, milho, soja. Então, essa produção de milho e soja se concentra mais na região do oeste, né? E por aí vai. Talvez seja esse, né, um dos pontos que traz, né, a Bahia atrás desses outros estados todos, né? Então, Santa Catarina, Paraná, tal,
com certeza, né, a produção de grãos lá, que é a base alimentar, né, para a suinocultura, né, com certeza bem mais extensa, bem mais significativa comparadas com o nosso estado, né? Mas é isso que eu trago para tu, né, para todos, né? Não para tu não, para todos. É bom a gente se apegar a esses números, mas assim, não dá para poder também se limitar a eles, né? Então, assim, vamos buscar estratégias, né? Que é isso que nós estamos fazendo. Eu acredito que vocês devem estar fazendo isso com a avicultura caipira, né? Quem trabalha com leite também está fazendo isso, né? Então, assim, são esses caminhos, essas ferramentas que a gente vai utilizando para poder fortalecer e consolidar essas atividades que a agricultura familiar desenvolve. Quanto à questão da adaptação das raças, né? Acredito que cada região tem sua característica própria, né? A gente sabe que nós precisamos dar toda a condição, né, de sobrevivência, né, de adaptação aos animais, independente da espécie, suíno, aves, né, bovino e tudo mais. Então, o que é que acontece? É preciso a gente, né, ter instalações, mesmo que seja de material rústico, não tem problema nenhum. O mais importante é a funcionalidade, não é o material com quem é construído. Então, feito isso, essas raças que a gente está debatendo, Duroc, Landrace, Lajoie, Pietran, né, Hampshire, que são outra raça, com certeza ela vai se adaptar a essas condições, né, existentes em cada localidade. A gente sabe que o frio, assim como o sol, é limitante para qualquer tipo de atividade, mas a gente busca essas alternativas de protegê-las, fazendo sentido para que o frio, né, não consiga penetrar no interior das baias. Se for o caso, estender cortinas, né, nas laterais, né, que nem o pessoal da suinocultura industrial fazem muito. Então, assim, são várias medidas, né? Tem outro aspecto que se usa biodigestor, né, resultante da grande quantidade de dejetos, né, que é produzido durante o dia. Então, assim, em algumas regiões o pessoal utiliza esse gás no aquecimento das baias, né? Então, assim, são estratégias que cada região, né, que cada agricultor se utiliza para poder permanecer na atividade. Mas, assim, a suinocultura, volto a dizer para vocês, é uma atividade de grande importância, né? Vamos falar da agricultura familiar, que é o público que a gente defende, que é o público que a gente trabalha, é o público que a gente está inserido. Tem essa grande importância, precisando apenas desses ajustes que a gente está propondo com o trabalho nosso, né, ao longo desses 13, 14 anos, e que é possível a gente conseguir melhores resultados. Mas agradeço a tua intervenção, tua participação, suas contribuições. Isso soma muito, assim, para a minha vida profissional e pessoal, né? Eu que agradeço mesmo. Ok, Dilma. Dilma, a gente está encerrando, velho. Foi um prazerzaço aí falar contigo, te rever, mesmo que virtualmente. Eu acho que a gente vai ter a oportunidade ainda de você estar aqui no Recôncavo, fazer o convite já está estendido a você, passando essa pandemia aí, venha nos visitar, será bem recebido. A intenção era essa. Eu sei que cada segmento, a gente levaria a tarde toda aqui falando sobre castração, sobre, você sabe muito bem disso. A mensagem era essa mesmo, conhecer um pouco da estrutura macro, perfeitamente, passou muito conhecimento para nós aqui. Velho, um abração mesmo, a gente não vai se estender, muito, muito grato pela essa live, assim, um prazerzaço aí, levaria a tarde batendo um papo, mas pelo horário a gente tem que encerrar, e aí conte conosco as intervenções do pessoal aí, eu acho que deveria colocar nossos telefones aí, Jefferson, na tela, porque eu vi alguns técnicos entrando aí de outros territórios, eu acho que a gente se colocar à disposição para fazer essa troca de informações, eu acho necessário, a gente pode agregar muito aí, deixe nosso contato aí para as pessoas que estão interagindo, para a gente estar dialogando aí, sugerindo para nós também algo desse sentido, tá bom? Eu sou apaixonado pela agricultura familiar, vou continuar na luta, e aí a gente vai seguindo firme e forte aí. Brigadão, viu, irmão? Valeu, Zezinho. Te desejo toda a sorte do mundo aí. Tô vendo que você tá com outros objetivos na vida, né? Vi esses dias aí. Te desejo todo o sucesso do mundo. Confio bastante na tua pessoa, no profissional que tu é, pelas causas que tu defende, comungo delas também. Então, assim, o prazer é meu te rever, né? A gente vinha se falando no Zap, mas ao vivo o negócio é diferente, né? Então, assim, tomara essa pandemia acabar logo, alguém arrumar uma vacina para isso, para que o normal, né, a gente se estabeleça, a gente possa nos encontrar por aí, né? Nas discussões, no fortalecimento da agricultura familiar, e abração mesmo, velho.